Bom dia. Na aula de hoje, irei falar sobre arquiteturas de conjunto de instruções, conhecido, né, a abreviação do conjunto de instruções como ISA. Arquiteturas. A arquitetura x86 e x64 é encontrada em quase todos os sistemas de computadores pessoais, incluindo PCs, Windows, Linux, Macs e servidores. Então, né, a arquitetura utilizada em computadores que utilizamos geralmente no dia a dia é, é composto pela arquitetura x86 ou então 64. Geralmente os processadores eles são x64 e suportam também o x86. Então, para quem já ouviu aí falar de vou instalar no meu computador o Windows de 86 bits, vou instalar no meu computador que 86 não, na verdade o 86 é equivalente ao de 32 bits. E o x64 é x64 mesmo. Vou tentar explicar melhor um pouco mais para frente. Então, a arquitetura ARM domina o mercado móvel. Por exemplo, a maioria dos smartphones e computadores tablet, no caso aqueles computadores que são o tablet pequeno, né, com um teclado, é baseado em processadores ARM. Então, a arquitetura utilizada, né, o conjunto de instruções que é utilizado nesses dispositivos móveis é ARM. A arquitetura AVR é empregada em microcontroladores de muito baixo custo, encontrado em muitas aplicações de computação embutida. Computadores embutidos são invisíveis aos seus usuários, mas controlam carros, televisões, fornos de micro-ondas, máquinas de lavar e praticamente todo dispositivo elétrico. Em outras aulas, estudamos um pouco, né, sobre arquitetura, mas não falamos sobre essas arquiteturas, né, de 32 bits, 64, ARM e AVR. Então, falar um pouco mais sobre essa AVR, né? Então, vamos supor que no seu carro tem um sistema de freio independente, né? Provavelmente ele não vai utilizar um computador com arquitetura x86 e x64 para controlar aquilo. Ele vai utilizar um microcontrolador, né? Seria como se fosse um computador minúsculo, pequeno, apenas com aquelas funções específicas de controlar o freio do carro. Agora eu vou ler um pouco, né, sobre o histórico, um breve resumo sobre a introdução dessa arquitetura, né, de x86, que é 32 bits, e a 64 como estamos hoje. Como é que se deu a origem, até chegar no primeiro chip de CPU, né, como vemos, como utilizamos hoje em dia. Em 1968, Robert Noyce inventou o circuito integrado de silício, e Gordon Moore, o famoso, né, pela lei de Moore, aquela lei que a tecnologia vai dobrando de tanto em tanto tempos, que até hoje, né, isso vem acontecendo um pouco, e Arthur Rock, um capitalista de risco de São Francisco, formaram a Intel Corporation para fabricar chips de memória. Em seu primeiro ano de operação, a Intel vendeu apenas $3.000 de chip, né? E se a gente for pensar, hoje em dia é muito pouco, né? Talvez para a época não seria assim um valor tão ínfimo, mas se for comparar com o rendimento que a empresa tem hoje, e se esse valor dos $3.000 fossem corrigidos, ainda seria pouco. Mas desde então, o negócio melhorou. A Intel agora é o maior fabricante de chips de CPU do mundo. Então, para competir com a Intel, hoje em dia, com os processadores dessa arquitetura de 32 bits, que é o x86, e o de 64 bits, só tem a AMD, que a AMD tem uma proposta aí de fabricar computadores com um preço mais acessível. Uma das particularidades dos processadores da Intel é o desempenho e o menor consumo de energia. E o da AMD, no caso, ele tem mais núcleos, tem um pouco mais de desempenho em relação à quantidade de núcleos, mas cada núcleo tem um desempenho um pouco inferior se comparado com a Intel. E o custo energético, né, o gasto energético deles, da AMD, é um pouco maior. Hoje em dia, a AMD vem melhorando muito nisso, né? Então, se vocês forem comparar um
um processador, às vezes, da mesma época, da AMD e Intel com o mesmo desempenho, o AMD é capaz de gastar uns 30%, 40% a mais de energia, mas em compensação, o custo do processador era um pouco inferior. Hoje em dia está bem equilibrado. Então a AMD praticamente é o único concorrente da Intel com a fabricação de processadores para computadores e notebooks, com essa arquitetura x86 e 64. No final da década de 1960, as calculadoras eram grandes máquinas eletromecânicas do tamanho de uma moderna impressora a laser e pesavam 20 kg. Em setembro de 1969, uma empresa japonesa, a Busicom, consultou a Intel sobre um pedido de fabricação de 12 chips sob encomenda para uma calculadora eletrônica proposta, né? Então essa empresa, a Busicom, fez um pedido de apenas 12 chips. Se você for pensar o quanto fabrica hoje, né, de CPU, quantas pessoas têm computador no mundo, e essa empresa só chegou a pedir 12, porque naquela época o computador, né, aqui estamos falando de 1969, naquela época as pessoas não tinham computadores pessoais. Então, Ted Hoff, o engenheiro da Intel designado para esse projeto, analisou o plano e percebeu que podia colocar uma CPU de uso geral de 4 bits em um único chip, que faria a mesma coisa e seria mais simples e também mais barata. Assim nascia em 1970 a primeira CPU de um só chip com 2.300 transistores, denominado como o 404. Aqui do lado tem a imagem da arquitetura dele, né? É pequena, mas em comparação com hoje em dia não é tão pequena assim, né? Hoje em dia você consegue colocar aí milhões, acho que até trilhões ou bilhões de transistores em um processador. Depois eu vou pesquisar um pouco isso, né? Já tinha estudado sobre isso, mas não lembro a quantidade de transistores que colocamos hoje em dia em um processador. Então esse daqui foi o primeiro CPU de um único chip, esse que está aí na foto da esquerda. Vocês podem ver, né? Isso daí ainda é pequeno, né? É pequeno, mas pela quantidade de transistores que tinha, para a época era um chip pequeno, para hoje é um chip grande. Principais membros da família de CPU, no caso processador, da Intel. As velocidades de clock são medidas em MHz, que no caso, né, 1 MHz seria 1 milhão de ciclos. Então, né, aqui, como primeiro tem o chip 404, que foi já no final de 1971, no caso aí, tá mostrando o lançamento, né? Foi criado um pouco antes, eu acho, mas aí no caso do lançamento para o mercado é esse, né? Então, ele não tinha nem 1 MHz, né? Não tinha nem 1 milhão de ciclos. Tinha o quê? 1/10 desse valor, com 2.300 transistores. E a memória, o armazenamento dele, era de 640 bits, no caso, né? Depois vem em kbytes. Foi o primeiro microprocessador de um chip. Depois veio o 808, que é muito famoso, e você vê que mantinha a mesma quantidade de ciclo, mas já aumentou o número de transistores. Vamos supor ali, acho que deve ter aumentado uns 30%, 40%, né? O que aumentou consideravelmente o desempenho. E a memória aumentou, né? Quase que 25 vezes mais. E foi o primeiro microprocessador de 8 bits. Depois vocês veem aí o 8080, já uns 3 anos depois, com 2 MHz. No caso, aumentou 20 vezes mais em apenas 2 anos, se você for comparar com o 808. E foi a primeira CPU de uso geral em um único chip. Ele continha 6.000 transistores. E aqui tem outros também que eu vou abreviar um pouco aqui, né? Você vê que em 89 já tinha o quê? Processadores, o processador 804, 86 com 25 MHz a 100 MHz, o que é pouco. Hoje em dia a gente conta os processadores na casa dos gigahertz, que no caso são 1000 dessa outra unidade, né? Memória aqui, como vocês podem ver, 4 GB.
Então, né, uma tecnologia aqui, né? Aqui vocês podem ver as tecnologias que antes esse processador 404 não era 32 bits, não tinha essa arquitetura de 32 bits, era de 4 bits. Aí depois foi aumentando para 8 bits, 16 bits e aumentando o conjunto de instruções. Depois veio a tecnologia de memória cache embutida, que é uma memória que está logo próximo ao processador, que ela pode estar utilizando para estar fazendo a transferência desses dados. O Pentium, que veio com 2 pipelines, modelos posteriores ao MMX. Depois o Pentium Pro, que aí já foi melhorando muito mais as coisas, com 2 níveis de cache. O Pentium 3, que vem com as instruções SSE para gráficos em 3D. O Pentium 4, que vem com o Hyperthread, que no caso você pode emular um outro computador dentro daquele computador. Como vocês podem ver aqui já está na casa do 1 GHz. 1300 MHz seria 1 GHz, 300 MHz. O Core 2 Duo, que no caso mudou bastante, né? O desempenho também dos computadores. No caso, todos vêm mudando, mas assim, eu penso assim o Core 2 Duo porque ele aumentou a quantidade de núcleo do processador e isso aumentou consideravelmente o desempenho, né? No caso, quando se tinha antes um núcleo apenas trabalhando, agora temos 2 núcleos ao mesmo tempo, né? Então, a tecnologia Core 2 Duo trouxe 2 cores em um único processador. E a tecnologia Core, que no caso Core 3, Core 2 Quad, entre outros aí, né? Já em 2006 ainda também, um pouco depois do Core 2 Duo, foi adicionada a arquitetura quad-core de 64 bits. E posteriormente veio o Core 7 com um processador gráfico integrado, né? E vocês podem ver que a diferença de memória, né? Começou aqui com 640 bits, 16 bits, 1 megabit, 4 gigabits, 64 gigabits. Aqui tá 24, mas isso aqui não convém tanto de diferença. Uma das principais diferenças que pode estar contando é a quantidade de transistores. Vocês podem ver aqui que a quantidade de transistores que tem dentro de um processador é muito mais importante do que, vamos supor, a quantidade de megahertz, né? Porque desde antes, há muito tempo, temos processadores aí com 3 GHz, mas hoje em dia temos processadores com 2,4, 2,6 GHz, que são muito mais rápidos do que esses outros processadores. Temos processadores de 2 núcleos, que é muito mais rápido do que processadores de 4 núcleos antigos. Então, a arquitetura, né, o modo de como ele foi desenvolvido hoje em dia, a quantidade de transistores são muito mais importantes. Então, qual é a diferença de um processador x86, que é o 32 bits, e o 64 bits? Aqui o de 32 bits, deixa eu ver aqui, acho que aqui seria o valor de que? Bilhões, né? 4 bilhões de operações por ciclos. E aqui a quantidade de 18 quintilhões de operações por ciclo. Então, vocês podem ver que aumenta drasticamente a quantidade de operações por ciclo que um computador de 32 bits pode fazer e o que o de 64 bits pode fazer. Aqui eu coloquei algumas características que vocês devem ficar atentos, né? Ainda mais se vocês forem trabalhar com manutenção de computadores e forem formatar um computador. Eu coloquei aqui o requisito do Windows 10. Vocês podem ver aqui que em processador ele pede 1 GHz, mas no caso o processador teria que ser um processador mais novo, né, de um ano mais novo. E ele solicita 1 GB de RAM para computadores para instalar o sistema de 32 bits ou o de 2 GB para instalar o sistema de 64 bits. Ele efetua essa quantidade de operação, né, muito maior, mas ele também vai requisitar um pouco mais. Para quem tem uma quantidade boa de memória, é mais benéfico que instalar o de 64 bits do que o de 32. Hoje em dia, eu prefiro instalar apenas o de 64. Aqui tem 1 GB de RAM, 2 GB de RAM, mas você comprar hoje em dia um computador com 1 GB de RAM
eu creio que seja maluquice. Não estou chamando ninguém de maluco, né? Porque também não sei, né? Mas até um de 2 GB mesmo, no caso você vai passar mal. A pessoa que comprar um computador de 2 GB de RAM hoje vai passar mal. Então, né? Temos aqui também o espaço em disco, que é necessário apenas 16 GB para instalar o sistema operacional de 32 bits ou 20 GB para instalar o sistema operacional de 64 bits. Isso por causa do conjunto de instruções que ele tem, que no caso vai pedir um armazenamento muito maior. Outra característica que pode estar relacionada com o sistema operacional é que um sistema operacional de 32 bits pode endereçar apenas 4 GB de RAM. Se você tiver 6 GB de RAM, 5, o computador, se ele estiver instalado com Windows de 32 bits, ele só vai reconhecer até 4 GB. Então, se você tiver um computador com mais RAM do que 4, não vale a pena colocar 32. Você pode até colocar 64 em qualquer computador, de 2 GB, de 3, de 4, que não vai ter problema nenhum. Se houver uma diminuição do desempenho, seria mínima e não seria perceptível. Seria até vantagem para você estar rodando programas que requeiram, né, esse conjunto de instrução que é o de 64. E já a versão de 64 bits do sistema operacional, ele teoricamente ele alcança 128 GB de RAM ou até muito mais, né, que vemos servidores aí com 256, 512 GB de RAM. E os programas, né, o que é que pode afetar, né, que se você tiver um sistema de 32 bits, você não teria alguns programas profissionais como a versão mais recente do AutoCAD, né, 2022, que ele só pode ser instalado em Windows 10 de 64 bits. Arquitetura ARM. A sigla ARM quer dizer Advanced Risk Machine, máquina RISC avançada. O termo RISC diz a respeito de um conjunto de instruções de processadores, como falamos da x86, que é a 32 bits, e a 64. Esse padrão é utilizado em todo processador ARM. RISC. RISC é um conjunto de instruções reduzido, mais limitado, fazendo as instruções serem mais simples que o sistema CISC, que no caso é o que utilizamos nos PCs, né? Então, a tecnologia CISC, né, as instruções CISC, é utilizada nos processadores x86, que é o de 32, e o de 64 bits. O sistema RISC exige menos do processador, assim o chip não precisa de tanta energia, o que é essencial em dispositivos móveis que têm bateria. Então, a maior vantagem de estar utilizando um processador dessa arquitetura em um celular ou em um tablet é porque esse processador não vai consumir muita energia, fazendo que aquele dispositivo com aquela bateria dure por muito mais tempo do que o que duraria se fosse uma outra tecnologia, né? Um outro conjunto de arquitetura. Então, como vocês podem perceber, geralmente, o que é que duraria mais tempo ligado assistindo um vídeo? Um tablet ou um notebook? Provavelmente o tablet, né? Porque ele consome muito menos energia, não só por causa do processador. Outras coisas também podem estar fazendo com que o tablet consuma menos energia, né? A quantidade de peças, o tamanho da tela também contaria, mas o processador é um fator muito importante. O ARM no mercado, né? Os processadores ARM apresentam outra característica interessante, concentrar em um único conjunto chamado SoC, basicamente todos os componentes para que o sistema funcione em um mesmo pacote. Os processadores ARM podem trazer a memória, o processador, a GPU, que é a placa gráfica, e o modem, como nos smartphones. Então, a parte da internet está totalmente ali embutida em um processador ARM, geralmente em um smartphone, né? Aqui tem a GPU quer dizer que é a placa gráfica, é a unidade gráfica, né, do computador. Quando você ouve falar placa de vídeo, né, tudo que tem uma tela ele vai precisar de uma placa gráfica, mesmo que seja embutido no próprio processador, ou que seja embutido na placa-mãe, ou que tenha que colocar de forma, né, um componente externo, né, encaixado na placa.
A arquitetura ARM teve ganhos sucessivos no mercado de dispositivos de baixa potência, móveis e embutido. Em janeiro de 2011, a ARM anunciou que já tinha vendido 15 bilhões de processadores desde o seu lançamento e indicou que as vendas estavam continuando a crescer. Embora apropriada para mercados de classe baixa, a arquitetura ARM tem a capacidade de computação para funcionar em qualquer mercado, como é o caso do Apple MacBook Air, que tem o chip ARM M1, que é lançamento deles, né? Esse computador daqui. Esse computador, ele possui um chip que seria praticamente um chip que temos em um celular, né? Mas como a ARM teve como é que eu poderia dizer, né? Vamos supor assim, vamos supor não, né? Ele aumentou drasticamente o desempenho em relação ao que era antes, né? Eles vêm sempre estudando para tornar que seja um processador mais rápido. Então, a Apple conseguiu fazer um notebook que tem um desempenho igual de um outro computador com a tecnologia de 64 bits e com consumo menor de energia utilizando esses chips. Vocês podem ver aqui, né, que um chip ARM cabe na ponta do dedo e não toma o dedo todo, né? Tem alguns que podem tomar a ponta do dedo todinho ou até um pouco mais. Aqui, provavelmente, é a placa de um tablet. Vocês podem ver aqui que tem um USB, saída de fone, entrada de microfone. E aqui, provavelmente, um cartão, não sei se de chip, eu acho que é muito grande para ser de chip, mas uma entrada de cartão. Mas isso daqui também poderia... Eu acho que isso daqui é uma placa de tablet, né? Mas poderia ser a placa de algum outro dispositivo que recebe essas entradas. E aqui está um outro chip ARM utilizado nos celulares da Apple, os iPhones. Arquitetura AVR. A arquitetura AVR é muito diferente do primeiro, né? Que enquanto a x86 e 64 é utilizada em computadores pessoais e servidores, a ARM é utilizada em PDAs e smartphone, e a AVR é utilizada em sistemas embutido de muito baixo nível, né, com poucas funções. Aqui está um exemplo de um chip, de um processador AVR. Hoje, há muito interesse na AVR porque ela está no centro da plataforma, muito popular de controle embutido Arduino, né, que é uma placa de fonte aberta que você pode estar fazendo modificações e tá criando, né, criando, vamos supor, um portão automático, criar diversos dispositivos, que geralmente as pessoas chamam até de IoT, Internet das Coisas. Então, na Internet das Coisas, geralmente se utiliza do Arduino. Com o Arduino você pode utilizar diversos tipos de sensores, né, para controlar aquilo e ir fazendo a programação. A arquitetura AVR é realizada em 3 classes de microcontroladores. A classe mais baixa, que é a com menores funções, é a Tiny AVR. Foi projetada para aplicações mais restritas quanto a superfície, potência e custo. Ela inclui uma CPU de 8 bits, suporte digital básico para entrada e saída e suporte para entrada analógica, por exemplo, na leitura de valores de temperatura de um termômetro, né? Então, se o projeto requerer que o tamanho seja reduzido e com 8 bits e com pouca entrada e saída ele conseguir fazer a função desempenhada, então você pode estar utilizando ele. Não haveria necessidade de você utilizar um maior como este ou este. O Mega AVR, que é encontrado no popular sistema embutido de fonte aberta, o Arduino, também acrescenta suporte para entrada e saída serial, clock interno e entrada e saída analógica programável, né? Então, as saídas, as pernas que vocês estão vendo aqui, cada perna pode ser uma entrada ou saída. Então, o que é que vai acontecer nessa saída? Você pode programar e determinar o que é que ela vai fazer. O topo de linha nessa ponta inferior é o microcontrolador AVR X-Mega, que também incorpora um acelerador para operações criptográficas, que é criptografia, né, que é o embaralhamento de alguma senha ou algum código, e mais suporte interno para interface USB. Então você vê, né, que esse chip aqui ele contém muito mais pernas, que
equivale a muito mais entradas e muito mais saída, e já suporta uma interface USB. Então, esse controlador aqui é o mais completo da classe AVR. Aqui tem mostrando, né, como eu mostrei a dos processadores x8664. Aqui está as classes, né, mostrando aqui algumas breves características. O TinyAVR tem uma memória flash de 0,5 a 16 KB, uma memória EPROM de 0 a 512 bits e uma memória RAM de 32 e 512 bits. Ele pode possuir de 6 a 32 pinos. Ele é pequeno, tem uma entrada e saída digital e uma entrada analógica, né? E possui entrada analógica. O MegaVR já aumenta bem mais, né? Pode ter de 8 a 256 bits de flash, 0,5 a 4 KB de EPROM e 0,5 a 8 KB de RAM. E pinos, 28 a 100 pinos. Você pode colocar, né, muitos periféricos e tem uma saída analógica. E o maior, que é o AVR X-Mega, ele pode possuir de 16 a 256 KB de flash, de 1 a 4 KB de EPROM e de 2 a 16 KB de RAM. Ele pode possuir de 44 pinos a 100 pinos e possui aceleração criptográfica, entrada e saída USB. Então, você pode criar uma entrada e saída através da porta USB. Aqui, esses nomes, eu coloquei aqui uma pescazinha, né, para poder mostrar para vocês o que seria cada desse, né? Então, a memória EPROM, ou Erasable Programmable Read-Only Memory, memória somente leitura, programável e apagável. O que quer dizer isso, né? Que a memória EPROM é uma memória que você só pode ler. Ela pode ser programada ou apagável, mas com um dispositivo. Você remove aquele chip, coloca em um dispositivo que vai fazer essa gravação. No caso, né, para poder programar, mas ela no uso do aparelho, ela só vai fazer somente as leituras, né? Então, o que é que você gravaria na EPROM? Os dados que não vão ser modificados. No caso, se você tem um sistema, um periférico embarcado, né, que já é alguma coisa embutida e não quer mudar aquilo, o valor daquilo sempre vai ser aquilo, você pode gravar na EPROM. A memória flash é um tipo de dispositivo de armazenamento não volátil. Não volátil quer dizer que não se perde, né? Ou seja, mesmo que se não tiver energia, manterá as informações que são salvas neles. Um exemplo da memória flash é um SSD. O SSD que é o disco de armazenamento que estamos utilizando hoje em dia, né? Que garante ao computador uma velocidade melhor. Memória RAM é responsável pelo armazenamento das informações necessárias para a execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Então, na RAM é onde vai ter tudo que foi processado pelo processador e ele vai jogar lá para que essas informações estejam disponíveis naquele momento. Então, vamos supor que quando você abre um arquivo, aquele arquivo provavelmente estava na memória flash. Ele vai ser processado e vai para a memória RAM para que você utilize. Todos os programas que estão abertos em seu computador, ele vai estar onde? Vai estar na memória RAM. Então, por isso que quanto mais memória RAM, eu posso ter mais programas abertos ao mesmo tempo. Então, finaliza essa aula de hoje e até mais.